Doutor Bruno, bom dia. Gente, bom dia. Olha essa gata linda que está aqui hoje comigo. Doutora Raquel, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui hoje para a gente bater esse papo. A ideia é a gente fazer um bate-papo leve e trazer muita informação, né, para todo mundo que está seguindo aqui o Help Júris. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente, né, da sua trajetória até aqui, né, no direito, como é que você, eu sei que você está, né, começando aí, está nos seus passos iniciais, conta um pouquinho para a gente. Então, a princípio eu nem imaginava cursar direito, né? É Eu fiz mesmo? edificações e depois já de um ano e pouco namorando, meu noivo entrou na faculdade de direito, que já Hum, era uma vontade dele. E assim, quando eu terminei o curso, eu fiquei naquela assim, né? E agora? Vou fazer engenharia? O que que eu quero de fato, né? E eu vi ele estudando, e falei assim, acho que esse negócio deve ser legal. Aí fiz o vestibular, passei, recebi uma boa bolsa e entrei na faculdade de direito. hum. Assim, a princípio, minha vontade era ser arquiteta ou engenheira, né? Mas as coisas mudaram, eu sou completamente apaixonada pelo direito e não consigo mais me ver trabalhando em outra área. E assim, eu peguei minha carteira, levei aquele baque, né? De tipo, e agora? Não tem ninguém formado na família. Ele tinha sido o primeiro advogado da família dele, eu a primeira advogada da minha família. Então, assim, era um mundo totalmente novo e eu comecei a procurar coisas que me trouxessem um diferencial de fato, né? E assim, eu tinha escutado alguns colegas falando sobre a dificuldade com custos processuais, que eram extremamente complexas. Quando eu entrei no site da corregedoria, eu fiquei assim, tipo, Chocada. perdi, não entendendo nada. E aí começamos a pesquisar. Falei, gente, não é possível. Como que funciona isso, né? E aí eu já tinha encontrado seu canal. Uhum. Aí teve um dia que ele me mandou, ah, que legal, eu faço o curso do Rio. Eu falei assim, ah, vou procurar saber. E quando abriu o curso, eu falei assim, gente, agora é a hora, eu preciso fazer esse curso, porque vai ser um diferencial, né? E assim, eu gosto de trabalhar sempre com a prevenção, É né? muito importante. Tava contigo, né, sobre isso. Uhum. E assim, errar, a gente pode errar, claro, a gente vai errar, todo mundo vai, mas assim, no que eu posso me qualificar para evitar, né? Se você até tem desgaste de tipo, ter que ficar falando de cliente, que cumprimenta custos, enfim, eu prefiro, né? E assim, o curso é extremamente maravilhoso, Ah, né? Assim, extremamente claro. Eu, com pouco tempo de curso, isso eu comprei o curso, tem 2 meses, 3, por aí. por aí. Uhum. E assim, não tinha tido cliente para recolher custos nem nada. Eu comprei realmente para entender como funcionava, para quando tivesse cliente eu estava preparada. E o que aconteceu? Veio cliente e eu estava preparada. Gente, fantástico. Fantástico. E o que que conta pra gente essa história, porque eu tenho certeza que tem muitos advogados que estão começando e também tem essa dificuldade de olhar para isso e falar assim: nossa, que loucura, gente. Eu entrei lá no site da corregedoria, não entendi nada. Meu Deus, eu vou rezar para os meus clientes serem todos JG. Eu já recebi esse tipo de mensagem, viu? Fala assim: olha só, Daphne, eu na verdade eu rezo para ser tudo JG, porque se não for, eu não sei o que fazer. Estou perdido. Aí é que eu vou correr atrás para ver. Olha que loucura. Aí que eu vou correr atrás para ver o que eu vou fazer nessa situação. Mas aí conta pra gente a história da sua primeira greve. Então, eu recebi uma ligação de um cliente. Aí ele me falou sobre um caso que era sobre águas Enion, né? É, eu estava com ele, não sabia que ele não era beneficiário da gratuidade. E quando eu conversando com ele, vi a profissão dele, rendimento, aí eu fui e passei para ele uma coisa que até quem tem gratuidade de justiça em tese, né? Tipo assim, que você vê que é uma pessoa o suficiente, eu alerto ela sobre o risco das custas processuais. Isso não Perfeito. tem como ter certeza. Uhum. Assim, fala isso. Fala sobre isso, né, com o cliente. É, e aí, quando eu fui olhar, era um valor realmente alto, que ele estava, né, pleiteando ali, porque estava com cabo de atenção no terreno dele, eles tinham cobrado, enviado para ele um boleto para ele, falando sobre que ele deveria pagar isso, né? Uhum. E assim, eu fui olhei o curso de novo, reassisti as aulas. Quando eu fiz o cálculo, eu fiquei assim, gente, ele vai desistir, ele vai desistir. Aí eu fiz o cálculo, certinho lá, mandei pra Daphne. Falei, Daphne, vê se eu fiz certo.
Eu não queria correr risco de receber uma complementação. E ganhei 10 estrelinhas, né? Ganhou. Tinha tudo certo. E ela virou pra mim e falou assim: Raquel, tem uma tese? Aí eu, ai meu Deus, que dá pra gente tentar aí pra ver se reduz o valor das custas. E aí, fiz com a tese que Daphne indicou. O cartório ficou que eu tinha que complementar custas. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Quando eu fui olhar o que era, eles estavam me cobrando dois carros. Só que eu tinha pedido a sanção eletrônica. E era contra ele. Não tinha porquê. Uhum. Ele, Daphne, pelo amor de Deus, e agora? Aí ela faz uma manifestação. Fiz a manifestação. Aceitaram a manifestação. E me certificaram que as custas tinham sido recolhidas corretamente. Nossa, eu vibrei dentro de casa, parecia que eu tinha recebido um prêmio. Imagina. Eu fui ver minha sogra, contei pra esse caramba, aconteceu esse serviço. Aí ela foi, isso foi o motivo da gritaria, pai. Eu só faria tudo. Mas uma coisa importante, gente, deixa eu contar até alguns detalhes aí dessa situação da Raquel, que foi o seguinte, que porque isso pode te ajudar muito, você que está ouvindo a gente. O que acontece? As custas processuais, elas envolvem muito interpretação. E a taxa judiciária, ela é calculada sobre os seus pedidos iniciais. Então, olha que interessante. A partir do momento que você tem essa informação que eu estou te dando, que a taxa judiciária é calculada sobre os pedidos que você formula. Você concorda comigo? Se você estiver formulando pedidos que possam ser interpretados de diversas formas, você não vai poder ter cálculos diferentes? E foi exatamente isso que aconteceu no caso dessa primeira greve da Raquel. Os pedidos estavam de uma forma que podia dar duas interpretações. E aí, eu tenho uma coisa importantíssima para contar para vocês, que é a seguinte. Ontem, eu estava também fazendo uma live com a doutora Camila, também aluna do curso, e eu estava batendo nesse ponto também com ela. Gente, o servidor, ele tem obrigação funcional de fazer a conferência das custas, tá? Sob pena de estar cometendo falta funcional grave, passível até de demissão, se a gente não fizer essa cobrança corretamente, né? E a piorar a situação, se a gente cobrar menor, nós somos devedores solidários da dívida. Então, olha só, se você então entra com um pedido que dá margem para duas interpretações, o servidor que está ali fazendo o cálculo, ele vai usar qual das interpretações? A que for a maior, a que for de maior valor. Porque ele não pode correr o risco de estar te cobrando menos. Então, por que você vai deixar na mão do servidor essa interpretação? Não tem porquê. É isso que a gente precisa sempre pensar quando está formulando seus pedidos. Deixa o pedido com uma interpretação só, de uma forma, né, que só dê para interpretar daquele jeito, porque aí não tem errada. Aí, com certeza, na hora de fazer a conferência, o servidor vai seguir aquela mesma linha de raciocínio que você. E ainda mais importante, que a doutora Raquel fez lindamente na petição dela. Ela abriu o parágrafo justificando o recolhimento daquelas custas e informando bonitinho ali o que ela tinha feito. Conta até pra gente como é que foi essa história, hein? Da justificação, que isso é bem importante. Sim. A Daphne orientou, né? Falou assim, Raquel, faz um tópico justificando as coisas. Ela fala isso no curso. E aí eu fiz, assim, peguei, se quiser, depois eu até disponibilizo o modelo que eu fiz. Fui copiando, né? A parte da grade, que era referente a cada um, explicando por que eu recolhi aquilo. E assim, eu acho que esse foi o diferencial, o Daphne. Porque quando eu fiz a minha manifestação, não sei se o servidor não leu essa parte do inicial, né? Uhum. Mas quando eu fiz a manifestação dizendo que eu havia justificado e o porquê, eu copiei a minha manifestação, eu copiei essa parte da minha manifestação e indiquei que ela estava na folha tal da inicial. Uhum. Entendeu? Então, assim, ou seja, ele deve ter olhado e falou assim, não, realmente, eu estava até aqui justificado, ou passou batido, enfim. Pois é. E ficar atento também, porque quando eu recebi a notificação, né, para complementar, eles liberaram uma grade, né, explicando o que eu deveria complementar. E quando eu olhei os dois valores, o que eu tinha que pagar, o que estava na grade deles e o que estava na minha grade, tinha divergência. Porque eles estavam mandando complementar R$ 41 e pouco, e a grade que eles tinham gerado era exatamente a grade que eu tinha feito. Uhum. Então, assim, se tivesse passado despercebido, não fosse alguém que tivesse, no caso, eu tive o curso, eu entendia como funcionava a coisa, eu iria simplesmente pegar os R$ 41 e ele ia pagar. Sim. Sem questionar. E
Mas eu entendi. E foi R$ 41, mas podia ter sido mais. Isso acontece o tempo todo, né? E aí eu te pergunto, pensa bem, tem muitos advogados que numa hora dessa vão falar assim, ai gente, será que eu passo isso para o cliente? Será que eu completo do próprio bolso? A gente vê isso acontecer na Raquel. Não queria ter assim, esse incômodo, né? Como era um valor pequeno, eu tinha adotado esse posicionamento. Mas ao mesmo tempo ficando indignada, falei, gente, não é possível. Não, falhou o seu áudio, Raquel, o começo que você falou o quê? Eu já tinha aceitado que eu iria complementar, eu iria pagar. Era um valor pequeno, né? Não, é complicado. E é uma situação que deixa o advogado mesmo numa situação complicada com o cliente, né? Porque você pega e informa para ele, ó, custa X reais. R$ 40, ele ainda não ia ficar chateado. Mas suponhamos que isso acontece todos os dias, Raquel, todos os dias. Eu intimo as partes para complementarem 3 mil, 5 mil, 20 mil, 40 mil. Você imagina você chegar para o seu cliente com uma conta de 40 mil. Não, e é até uma coisa delicada, porque as custas vão para a dívida ativa, né? São pagadas. Exatamente. Muita gente não sabe disso. Não alerta o cliente sobre isso. E aí? Né? E aí, Raquel, ia acontecer uma coisa muito interessante, gente. Né? Que acabou que a gente fugiu. Mas nessa história, né, de ajustar os pedidos para não dar margem para interpretação, quanto foi que você conseguiu economizar para o cliente, Raquel? Desculpa, tinha dado 5.000 e alguma coisa. Uhum. 3.000. Ou seja, calma aí. Raquel, falhou o áudio, calma aí. Falhou. Tá vendo? Agora. Deu uma diferença de R$ 2.000. Deu diferença de 2 mil. 2.000. Cara. Porque tinha dado 5.000 e uma coisinha. Caiu pra 3.000 e pouquinho. Mas assim, eu alertei ele. Falei assim, olha, vou tentar entrar com essa tese. Se não aceitar, a gente vai ter que complementar. Mas a princípio vai ser esse valor. E aí passei os dois valores pra ele, né? Eu iria tentar, que foi sobre a questão do dano moral, né? E não pelo valor dos 50 mil que está sendo cobrado, né? Sendo cobrado. Eu poderia, alertei. Extremamente transparente com ele. Falei assim, olha, a situação é essa. Vou tentar por esse caminho, que é um caminho menos oneroso, mas pode ser que se o juiz mandar, não, tem que ser sobre o valor de tudo, a gente tem que complementar. Ele ficou super feliz. Nossa. Doutor, esse meio tenta, qualquer coisa a gente vê. Entendeu? Mas assim, a princípio, o cartório já certificou que foram recolhidos certos e aí. E olha o quanto de tempo, Raquel, você está começando e você ainda não passou tanto por essas situações. Mas eu, depois de estar atuando há 11 anos já, que agora já completei 11 anos numa vara civil, eu posso te afirmar que o advogado não se adiantar no recolhimento, ele fazer recolhimento errado, mas é muito tempo que ele perde de processo. Muito. Porque acaba gerando muitos atos processuais a mais. Pensa bem, se você tivesse entrado com a petição inicial, que é o mais comum, tá? É o que a gente mais vê. Só porque é pessoa física, normalmente o que o advogado faz? Ele primeiro tenta a gratuidade de X. Não, é pessoa física, vamos tentar a gratuidade, porque pode ser que o juiz defira, etc. Aí junta lá só um documento qualquer e tal, para tentar engambelar ali a situação. Às vezes, só nisso, lá se vão aí uns 6 meses de processo, tentando gratuidade. Aí, quando o juiz indefere mesmo, aí sim que o advogado vai pensar nas custas que ele vai recolher. E muitas vezes recolhe com erro, recolhe faltando. O que a gente mais vê, Raquel, são processos que levam, às vezes, mais de um ano para ter o despacho inicial só com essa questão das custas. Só com a questão das custas. Não tem mais nada. Aí eu fico pensando, poxa, o advogado não está percebendo isso, porque ele está se dedicando à beça, fazendo especialização, fazendo pós-graduação, tentando, sabe, tá super apto a saber tudo do direito material, a pesquisar as melhores jurisprudências. Às vezes a petição inicial dele tá linda, um primor, só que ele não sai do lugar, porque não sabe custas. O processo dele simplesmente não anda, né? Então, eu acho que o diferencial que você tem, começando a sua carreira, já sem isso,
sem essa questão que impeça os seus processos de começar, de iniciar o trâmite. E também ao longo do processo você vai ver que vai ter várias situações que você vai ter que fazer requerimentos que exigem as custas processuais, e você se adiantar sempre em todos esses requerimentos vai fazer muita diferença. Mas eu tenho certeza absoluta que esse cliente, o boca a boca que ele vai fazer, só de você ter feito com que a ação dele fosse muito mais rápido já para o primeiro despacho, com que ele economizasse praticamente R$ 2.000 de custas. Você imagina como é que ele vai falar de você para as outras pessoas? Quando chegar alguém da família dele, um amigo, nossa, estou precisando de um advogado, estou com uma situação aqui, ó, vou te falar da minha advogada. Pode ir nela, porque ela desenrola, ela economiza para gente. Vai lá, corre lá. Se ele precisar de novo de um advogado, eu tenho certeza absoluta que ele vai confiar de olhos fechados em você. Porque, gente, não tem jeito. Dinheiro é muito importante para todo mundo. Vai dizer que não é importante para o seu cliente a grana que ele vai pagar nas custas? Ainda mais custas tão altas como estão essas do Rio de Janeiro. Você ficou sem áudio. Voltou. Voltou. Não, com certeza. E assim, essa questão de. Você falou de ter que ficar complementando, né? Isso acaba manchando a nossa imagem. Muito. No sentido de que, tipo assim, caramba, falou, agora é o outro, né? Sim, eu já tive processos antes de ser advogada, que precisou recolher custo, e era chato. Assim, quando o advogado virava e falava assim, então, vai ter que pagar um outro boleto, tem que complementar. Eu ficava tipo, tá bom. E assim, teve uma complementação de um processo que foi um valor alto. E às vezes na hora você está esperando, porque quando fala, você vai se programa. Aí, caramba, tem mais. Né? Tipo, vem no atropelo. Assim, acho que eu falo para meus colegas, gente, se conscientizem. O time pode me perguntar se tiver uma coisa, se quiser indicação de curso, eu indico. Porque, assim, é um diferencial. Né? Com certeza. E, assim, hoje o mercado tá competitivo, e às vezes um pequeno diferencial, um investimento que você faz vai te dar um. Raquel, são mais de 160 mil advogados com OAB só aqui no Rio. E hoje, com as redes sociais, você sabe o que a gente mais vê? São pessoas, né, partes aqui do estado do Rio, que estão contratando advogados de outros estados, porque conhecem nas redes sociais, né? Vê que o cara tá lá produzindo conteúdo, não sei o que, entra em contato, é tudo eletrônico. Aí o cara de outro estado também tá atuando aqui. Então, realmente, é muita gente para você competir. Você não está competindo nem mais só com os 160 mil. Você está competindo com muito mais gente, né? Então, para esse pessoal então que é de fora do Rio, se para quem só atua aqui no Rio já é complicado as custas, para quem é de fora, então, nem se fala. A gente vê que aí os erros vão, assim, a pessoa erra praticamente em todas as greves, é bem complicado mesmo. Mas aí, para o advogado que é do Rio, que tem muitas ações, que praticamente todas as ações são aqui, quase todas, e que vai atuar com isso o tempo todo, vai ter essa possibilidade, mesmo que você tenha a maior parte dos seus clientes, seja gratuidade de justiça, pode acontecer. Mas a Raquel mesmo falou: olha como é importante você dar a previsibilidade para o seu cliente. É JG? Beleza, olha, pode ser que a JG seja deferida, mas pode ser que não. E se não for, você vai conseguir, já no primeiro atendimento, dar uma previsão ali para ele de quanto vão ser essas custas, para vocês já, né, se acertarem, porque depois que entrou com a ação, Raquel, distribuiu, já era. Seja lá qual for a estratégia, ela tem que ser pensada antes da distribuição. Então, realmente é de suma importância. Eu quero saber de você só o seguinte: para você, o que você acha que mais muda para a sua carreira daqui para frente, você ter domínio sobre esse assunto das custas processuais? Primeiro, celeridade. Segundo, como aconteceu comigo, e eu consegui, assim, como que fala? Justificar, né? A questão das custas, quando me pediram uma complementação indevida, né? Porque eu conhecia. Como que você vai questionar o que você não conhece? Entendeu? Eu acho que esse vai ser o diferencial também daqui pra frente. Se vier outra custa errada, né? Eu vou saber falar, né? Tipo assim, não, olha, isso aqui é isso, recolhido certo por causa disso, 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 disso. Considere.
Então, assim, acho que esse vai ser o principal, né? E além disso, também você agora tem certeza que você com seus clientes, a relação nesse aspecto, nesse ponto, você sempre vai ter outra segurança, né? Sim. E, assim, demonstrar segurança em cima disso, que é um assunto. Todo mundo que já teve algum processo judicial ou tem noção de como funciona, sabe que é um assunto delicado, né? É. Valor alto e alta complexidade. Então, assim, você saber dominar isso, nossa, só o momento que o pessoal, você aquela curte, o pessoal já fica, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E eu tô confortável com o assunto. Não, com certeza. É um assunto árduo que muitos advogados não querem, às vezes, nem pensar nisso. Pensam assim, olha, sinceramente, custas eu acho que não vale a pena. Para começar, o que eu mais ouço é isso. Ai, Daphne, eu acho que não vale a pena. Eu não vejo tanto problema assim como você está falando. Doutor, você não tem ideia. Olha só, o CNJ, para vocês terem uma noção, publicou, né, uma tabela que até tem sido divulgada pela OAB, pela doutora Ana Tereza, de tempo de trâmite processual, de morosidade da justiça nos estados. Você viu isso? E o do Rio de Janeiro, gente, infelizmente, está sendo um dos mais morosos. A média aqui de tempo de trâmite processual que o CNJ levantou é 3 anos e 9 meses, tá? E eu posso afirmar para vocês, porque eu já processei na minha vida, né, funcional milhares e milhares de processos passaram por mim. E todos os dias passam por mim algumas dezenas de processos. Então, eu não estou falando isso de achismo, eu estou falando isso porque eu vejo diariamente em dezenas e dezenas de processos. Você recolher as custas corretamente faz com que você ganhe pelo menos 12 meses de processo. Então, essa média de 3 anos e 9 meses, se você está recolhendo as custas corretamente, pelo menos cai para 2 anos e 9 meses. Pelo menos. Pode ser que caia mais, porque eu estou te contando isso. O que eu mais vejo são processos que às vezes demoram cerca de 1 ano para começar só discutindo questão de gratuidade e custas. Custas parceladas é outro problemaço. A maior parte dos advogados não sabe fazer o parcelamento. Parcela errado, paga errado, e aquilo também se embola. E lá se vai, tipo, 1 ano de processo, só ali no começo, por conta de não saber fazer o parcelamento das custas. Então, eu digo uma coisa: se o advogado não está achando importante que a ação dele tramite de forma mais célere, que os honorários dele cheguem mais rápido para ele, aí eu não sei o que é importante. Aí eu não sei, porque aí realmente, né, fica complicado. Diga para mim, para você é importante isso? Faz um cálculo. Vamos supor que no final de uma ação eu receba 10 mil reais. Se eu dividir isso pela quantidade de meses, que dá 3 anos e 9 meses, e fizer o mesmo cálculo, tirando essa diferença, eu vou receber muito mais. Muito mais. Eles não fazem esse cálculo. De quanto, poxa, tem processo que leva 3, 4, 5 anos. No final eu vou receber uma bolada ou vou receber um valor legal. Ok, mas quanto tempo você trabalhou? Separar isso por dias, você ganha centavos. E sem contar, Raquel, esse é um ponto importante. Quando você não conhece as custas, você acaba tendo muito mais trabalho. Por quê? Você vai ter que peticionar muito mais vezes. Você vai ter que se desgastar com o seu cliente muito mais vezes, porque você fica a situação que você contou. E, vai ter que entrar em contato com o cliente, porque tem mais um boleto aqui para ele pagar. Então, você vai ter que perder mais tempo sendo no escritório, entrando em contato com o cliente, fazendo mais uma petição. Você tem que ficar acompanhando aquele processo 1 ano a mais, às vezes mais tempo ainda, que é tempo que você podia estar prospectando outros clientes, se dedicando a outros processos. No final das contas, isso nada mais é do que o seu dinheiro. É o seu dinheiro também, que não é o dinheiro só do cliente, não, é o dinheiro do advogado mesmo. Ele está ali dedicando o tempo dele, o tempo de trabalho dele, o tempo de escritório, né? Por algo que ele já podia ter resolvido. E, às vezes, a gente precisa, assim, definir prioridades mesmo, não tem jeito. Ninguém tem tempo para tudo, Raquel. Ninguém tem.
é impossível. Né? Você não vai ter tempo para estudar sobre todos os assuntos, para se dedicar a tudo que você gostaria na sua vida, porque, infelizmente, todo mundo só tem 24 horas no dia. Mas é aquilo, você, em algum momento, você vai ter que priorizar o que te dá resultado imediato. Porque quando você, né, se você está estudando algo que vai te dar resultado imediato, aquilo ali vale a pena. E aí, eu te falo, quanto tempo, por exemplo, você gasta por dia assistindo uma aula lá do método Help Juris? Ah, olha, eu acho que eu assisti quase o curso inteiro em 15 dias. Em 15 dias? Entendeu? Maratonar. E assim, aí surge uma dúvida ou outra, eu já tenho uma noção mais ou menos em qual a aula está. Tem o suporte também, né, do Facebook, do grupo. E assim, é mais rápido. E tem uma coisa, Daphne, que a gente não comentou aqui. Você acreditou a questão da tese, né? Pra não. Porque, no caso, o valor do poste seria uma obrigação de fazer, e não era um proveito de fato, né? Sim. Então, não botar isso no nome da causa traz outros reflexos, como sucumbência. Sim, com certeza. Porque a sucumbência é bilateral. Pode ir pra cá ou pra lá. A gente não tem como saber o final do processo que vai dar. Exatamente. Assim, também é uma forma de proteger o cliente. Maravilhoso. É uma forma de proteger, com certeza. Porque, às vezes, o advogado pensa só na sucumbência dele, né? Só em ele ganhar a ação. Mas é 50% de chance, né, Raquel? A gente nunca sabe. Você pode ter uma procedência, mas você pode ter uma improcedência também, né? O meu valor da causa tinha dado para fazer o cálculo da taxa judiciária, entraria o valor, né, que eu pedi como sucumbência. Eu acho que tinha dado 72 mil, alguma coisa assim. Uhum. Então, assim, imagina o valor sendo calculado em cima disso tudo. É. Entendeu? Então, assim, Raquel, mas eu, como advogada de cá, vou receber um pouco menos. Só que você também tem que pensar em proteger o patrimônio do seu cliente. Tem que pensar, com certeza. E outra coisa, nesse caso, como realmente não era um proveito econômico direto dele, possivelmente nas suas sucumbências também não ia entrar. Não ia. Porque na sentença, o juiz, a hora que ele, né, que eu desejo muito fundo do coração que seja procedente, né, mas a hora que ele der lá a procedência, ele vai arbitrar os seus honorários. Suponhamos, né, 10% sobre o valor da condenação. E a condenação é o quê? É a obrigação de fazer, né? Na verdade, não é nem no seu caso, era a obrigação de fazer sem a cobrança. Isso. Então, você não ia receber honorário sobre isso. Só que no final, se fosse improcedente, a sucumbência ia ser sobre o valor da causa. Então, olha só, até isso é importante, porque para a sua sucumbência isso não ia fazer diferença. Mas para a sucumbência do réu, se não vai acontecer, tá, gente? Estou aqui já jogando para o universo, não vai acontecer. Mas se fosse o caso, aí a sucumbência seria sobre o valor da causa. Então, realmente, além de tudo, você está protegendo muito o patrimônio do cliente. Muito importante que você conte isso para ele, inclusive. Para ele ter essa noção, né? Do quanto seu trabalho é eficiente, do quanto seu trabalho é bom. E pequenas coisas que fazem diferença no final. É o que faz diferença, com certeza. Raquel, para a gente fechar aqui a nossa live, eu queria só te fazer uma pergunta. Se você indica o método Help Juris para os seus colegas, o que você acha que pode mudar para eles também depois do método Help Juris? Conta para gente. Tá, pessoal, eu indico os olhos fechados. A didática da Daphne é excepcional. Todas as vezes que eu precisei de um help veio. Que Socorro. Sim. O diferencial, várias coisas que eu falei. Proteção do patrimônio do cliente, que isso é importante, e é importante conscientizar ele disso. Ela fala sobre transparência, né? Até quando ela falou comigo essa questão do proveito econômico, né? Chato, ela falou, avisa seu cliente, deixa ele ciente, né? Eu até falei que a já é uma linha que eu sigo. E assim, a gente trabalha com confiança, né? No advogado. Se não tiver uma relação de confiança, nosso trabalho não funciona. E assim, ter segurança para você dizer para o seu cliente, olha, o valor é esse, e se acontecer X coisa que pode haver alteração,
entendeu? Dá uma segurança, tipo, absurda. O cara vai olhar pra você e falar assim, nossa, realmente ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe, né? Ela domina isso. Uhum, E assim, é uma diferencial. com certeza. Doutora Raquel, eu quero lembrar você e todos os alunos, já teve outros alunos aqui que entraram aqui na live hoje, que na quinta-feira a gente vai ter uma super aula, muito especial. Inclusive, para quem não sabe, gente, no método Help Juris, além da gente falar das custas processuais, eu tento sempre trazer muitas coisas que são importantes para o seu dia a dia e para a sua advocacia. Por exemplo, a gente tem lá o peticionamento eficiente, né, que é um dos módulos em que a gente fala sobre toda essa questão de como você apresenta as custas, mas principalmente de situações que você pode melhorar e muito a sua petição para deixar ela mais eficiente, para fazer com que o seu processo ande mais rápido, seja analisado de forma a realmente te trazer aquele resultado que você precisa. E aí, além desse módulo do peticionamento, eu tento sempre trazer bônus que vão agregar ainda mais para a atuação do advogado. E um deles vai acontecer quinta-feira agora, que é sobre gestão jurídica, tá? A gente sabe que gestão é um tema que afeta em, né, todo profissional liberal e para o advogado não é diferente. O advogado, ele, além de tudo, ele é empreendedor também, né? Muitos advogados têm seu próprio escritório, eles precisam dessa orientação também, né, Raquel, nessa parte de gestão, de como organizar o seu dia a dia e tal. Mas o nosso foco nesse bônus, que vocês vão ter aula na quinta-feira, é no primeiro atendimento. Né? A gente vai trazer todo um guia de primeiro atendimento para realmente direcionar muito bem como vai ser feito esse atendimento de uma forma muito eficaz, para amarrar mesmo todos os pontos e deixar o seu cliente encantado, inclusive com isso que a Raquel conseguiu fazer com o cliente dela, que foi dar para ele toda a previsão de enquanto ficaria o processo, né? Dar para ele já todas as possibilidades do que tinha para acontecer dali para frente, para ele se sentir seguro, para ele ver que ele está em boas mãos, que ele escolheu um profissional que realmente se preocupa com ele, que se preocupa com a parte patrimonial, que ele não está ali só querendo ganhar o dinheiro da ação e pronto, acabou. Né? Eu acho que tudo isso agrega muito para o atendimento, né? Para esse relacionamento que você constrói aí no dia a dia com o cliente. É sobre isso essa nossa aula de quinta-feira. Então, todos os alunos do método, a gente está esperando vocês, 8h30 da manhã. Não se esqueçam, anota na agenda, bota o celular para despertar, tá bom? E, Raquel, quero fazer um último convite para quem está aqui escutando a gente e que, assim como a Raquel, querem ter um diferencial, querem dominar o assunto. Meu primeiro convite para vocês é para a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ. Tá? É um evento gratuito. A Raquel participou também na última edição, nem foi a última, acho que foi a antepenúltima que você participou. Sempre eu faço essa imersão, são 3 aulas gratuitas, tá? E lá na imersão você já vai ter uma noção de quais são os primeiros passos que você precisa dar no sentido de ter muito mais segurança com recolhimento de custas. E ao final da imersão, aí sim, vou abrir vagas para o método Help Juris. E eu tenho certeza absoluta que isso pode trazer um enorme diferencial para sua carreira. Raquel, muito obrigada mais uma vez, tá? Por estar com a gente aqui hoje. Foi um prazer enorme te receber, é um prazer te ter como aluna. Tá? Quero agradecer demais pela sua confiança, pelo seu voto de confiança, tá bom? E obrigada mesmo, do fundo do coração. Eu agradeço pelo convite. E um bom dia, pessoal. Obrigada. Vamos só tirar um print bem bonito para a gente postar depois. Vamos lá. Foi. Um beijo, gente. Obrigada por estar presente. Tchau, tchau.